Olá! Hoje é o dia do gabarito das duas questões de TRT Santa Catarina, que foram postadas ontem no Facebook, e hoje eu prometi a vocês que nós traríamos o gabarito. Essas duas questões são questões de 2005, de uma prova aplicada para o próprio TRT da 12ª região. Então vamos lá, corrigindo. Assinale a alternativa correta conforme o regimento interno do TRT da 12ª região. Alternativa A. Compete ao vice-presidente do tribunal, em casos excepcionais, apreciar a concessão de liminar em processo de habeas corpus antes da distribuição para o relator. Assertiva errada. Assertiva errada por quê? Porque essa competência não é do vice-presidente, essa competência é do presidente do TRT. O presidente do TRT, ao receber o processo de habeas corpus, pode manifestar-se em liminar antes mesmo que este processo seja distribuído, porque após distribuição, essa competência passa ao relator competente para a instrução do processo, artigo 144 do seu regimento interno. Assertiva B. A suspeição ou impedimento do relator ou do revisor, quando houver, não poderão ser suscitados pelas partes ou seus procuradores. Como nós já vimos na última parte do regimento interno que fala dos processos no tribunal, quando a suspeição ou impedimento for de desembargador do trabalho, ele deve declará-lo por despacho nos autos ou oralmente em sessão. Entretanto, quando o impedimento ou suspeição for do relator ou revisor, essa exceção pode ser suscitada pelas partes ou seus procuradores. Então, o que está incorreto nessa assertiva é o não. Não poderão ser suscitados pelas partes ou seus procuradores. Retirando o não, essa assertiva fica corretíssima, artigo 146 do seu regimento interno. Alternativa C. Se por ocasião do julgamento de qualquer feito perante o TRT for verificado que é imprescindível decidir sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, arguída no ato, ou seja, no momento da sessão, o julgamento do processo principal será suspenso e, após relato especial da questão pelo relator, ouvido o Ministério Público do Trabalho, a arguição será submetida a julgamento até a sessão seguinte. Certíssimo! Em relação à arguição de inconstitucionalidade, porque nós estamos no capítulo que trata da competência originária do TRT Santa Catarina. Então, em se tratando da arguição de inconstitucionalidade, estamos no julgamento do processo principal. Nesse momento, alguém, uma parte legitimada, argue a inconstitucionalidade de um ponto relacionado àquele processo ou matéria relacionada ao julgamento. Se essa arguição for feita no ato, no julgamento, o processo principal, o julgamento do processo principal é suspenso, ok? O relator faz um relatório especial da questão, remete-se ao Ministério Público do Trabalho, e logo depois, esse incidente de arguição será submetido a julgamento até a sessão seguinte. Isso está previsto no artigo 143 do seu regimento interno. Assertiva D. No processo de dissídio coletivo, é vedada a citação por via facsímile ou correio eletrônico? Mentira! No dissídio coletivo, a regra é que a citação seja feita por via postal mediante aviso de recebimento, mas em casos urgentes, onde os prazos inclusive são modificados, quando há greve, por exemplo, nesses casos urgentes, a citação poderá ser feita via facsímile ou até mesmo correio eletrônico. Isso está no seu artigo 148, parágrafo 1º. Assertiva é.
não compete ao TRT aplicar as penalidades previstas no capítulo 7º do título 8º da CLT. Outra mentira. Na realidade, no dissídio coletivo, quando houver um acordo, quando houver decisão e aquele responsável, aquele suscitado, descumprir a decisão que foi tomada em dissídio coletivo, o TRT pode sim aplicar-lhe sanção prevista na própria CLT, ou quando houver suspensão dos trabalhos sem autorização prévia do TRT. Essas penalidades podem variar, como multa, perda do cargo, ok? Suspensão, e elas estão previstas nesse título e capítulo da CLT. Logo, na assertiva E, o que está errado é o TRT não pode, não compete. Tirando o não, a assertiva torna-se correta. Logo, na primeira questão, o gabarito é a letra C e o fundamento é o artigo 143 do seu regimento interno. Segunda questão, esta questão foi adaptada porque ela é de 2005 e nós tivemos várias alterações no seu regimento interno a partir de então. Por isso ela foi adaptada para que você pudesse encontrar uma resposta correta. Assinale a alternativa que relaciona todos. Os órgãos que compõem o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, conforme o regimento interno do TRT 12ª Região. Assertiva A. Todos os órgãos aqui citados fazem parte do TRT 2ª Região, exceto as varas do trabalho. Embora o site do TRT diga que as varas do trabalho são órgãos julgadores, esses órgãos julgadores são órgãos julgadores na primeira instância e eles não aparecem no seu regimento interno no artigo próprio, ok? Que é o artigo 3º, falando, ou seja, inseridas dentre os órgãos do TRT. Na assertiva B, todos os órgãos são órgãos do TRT Santa Catarina, de novo, exceto as varas do trabalho. Na assertiva C, todos os órgãos são órgãos do TRT Santa Catarina, mas a questão pede todos. Todos os órgãos que fazem parte do TRT Santa Catarina. Na assertiva D, nós temos, enfim, todos os órgãos: Tribunal Pleno, sessões especializadas, turmas, presidência, corregedoria e a escola judicial que foi inserida no artigo pela Resolução Regimental número 1 de 2011. Logo, a segunda questão tem o seu gabarito correto na assertiva D. A letra E, mesmíssima coisa. Todos os órgãos são órgãos do tribunal, mas não temos todos os órgãos elencados. São órgãos do tribunal, mas não está completa. Na assertiva A, varas do trabalho não são órgãos. Na B, varas do trabalho não são órgãos. Na assertiva A, está faltando a presidência. Na assertiva C, todos os órgãos elencados são órgãos, mas não há a escola judicial. A assertiva D está completa e a assertiva E, falta a presidência do TRT. Até a próxima resolução de questões.